Graça e paz, meus irmãos, amados do Senhor. É uma bênção estarmos aqui reunidos nessa manhã, aqui nesse culto de celebração, para juntos trazermos uma palavra que fala do amor de Jesus na sua ressurreição, que traz para nós esperança, traz para nós tudo aquilo que precisamos em um mundo tão difícil. Abram comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, o versículo o versículo começa no 1, vai até o 8. Eu quero saudar você que nos escutam e estão juntamente conosco nesse culto da ressurreição. Que Deus te abençoe e continue conosco até o final. Hoje também teremos culto à noite, às 18 horas. Estaremos mais uma vez como igreja do Senhor, celebrando a Ele, prestando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos que vão do 1 até o 8. Faça uma referência ao irmão Abinadab, pastor Abinadab, Deus te abençoe, viu? Sempre bom ter você aqui, de fato é de casa, é da família. Você pode acompanhar comigo o texto aí silenciosamente, mas conferindo a leitura para que chegue ao seu coração exatamente como ela está nas Santas Escrituras. Mesmo que haja alguma falha aqui na minha leitura, ela não pode chegar com falha no seu coração. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Queridos, essa história maravilhosa para nós da crucificação. Eu sei que há uma importância da fé, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Há uma fé salvífica que todos nós devemos ter para que possamos nascer de novo. Mas há algo mais importante ainda do que a fé, que é o amor. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz que, embora eu tenha uma fé para transportar montes, se não tiver amor, nada disso aproveitaria. Essas mulheres estão aqui não porque têm fé, elas estão aqui porque amam. Essas mulheres não acreditam realmente que Cristo havia ressuscitado. Elas estão ali para prestar as suas honras com as suas especiarias a uma pessoa que elas muito amam. Seus corações poderiam estar inundados de tristezas e ressentimentos. Afinal, aqueles que deveriam recebê-lo conspirou para o matá-lo. Aqueles que deveriam protegê-lo lavou as mãos e deixou que ele fosse crucificado. Seus corações deveriam estar cheios de revoltas e sentimentos que o impediria de continuar servindo ao Senhor, mas por amor, não pela fé. Elas não estão ali porque realmente acreditam que ele, como havia dito, havia ressuscitado. Elas estão ali porque elas verdadeiramente amavam o Senhor. Nessa introdução eu quero dizer, meus irmãos, que embora a sua fé fraqueje, embora que você duvide de algumas afirmações bíblicas, embora que você tenha algumas dúvidas sobre a ressurreição, pouco isso importa, se verdadeiramente você ama o Senhor e continua o servindo de coração.
Essas mulheres estão ali para servir a um Senhor que elas realmente não acreditam que haviam ressuscitado, mas que verdadeiramente demonstrou durante toda a sua vida um amor infinito, capaz de transformar vidas. Eu quero nessa manhã acompanhar com você a chegada dessas mulheres a esse local. E por causa não da fé, mas do amor, os céus se abrem para elas, e elas contemplam a grandeza do céu, e um anjo agora toca a terra e fala diretamente com elas. Eu quero, meus irmãos, destacar nessa manhã que, embora você não seja uma pessoa que tenha a sua fé em grandeza, que é capaz de mover montes, mas se você tem amor, essa Páscoa de hoje pode ser uma realidade na sua vida. Os céus podem se abrir diante de você. Vocês podem ver a grandeza de Deus, não porque tem fé, mas porque amam o Senhor, e reconhece que muitas vezes na sua fraqueza você duvidou de coisas que a palavra de Deus prometeu para você, mas porque você ama o Senhor, na sua graça visita você na sua bondade e revela as grandezas do céu. Esse texto não é dirigido para aquelas pessoas que o maltrataram. Essa palavra não é dirigida para os soldados romanos, nem para os judeus que o mataram, nem para aqueles que o abandonaram. A palavra do Senhor diz que essa palavra é direcionada para aqueles que amam. Então, se você é uma pessoa que ama, se você é uma pessoa que deixou a revolta do seu coração porque não aceitam as coisas, porque você diz que tem que ser como eu quero. Aquelas mulheres jamais queriam que Jesus tivesse sido morto. Essas mulheres jamais passou na sua mente que querer que Jesus as deixassem. Elas queriam isso para suas vidas, mas havia um plano maior de Deus que seria diferente. E você, meu irmão, minha irmã, tem que entender que há um plano de Deus além do seu plano, que você faz planos, mas Deus tem o seu plano, e que o plano de Deus é melhor do que o seu plano, porque nenhum deles pode ser frustrado, mas o seu pode. Aceite que o seu plano pode ser frustrado nessa manhã, e você experimentará a ressurreição de Cristo na sua vida. E mesmo com seus planos frustrados, você continua amando o Senhor e servindo ao Senhor na sua casa, trabalhando para o Senhor e prestando a Ele toda a honra e toda a glória que é devida ao seu santo nome. Se você consegue fazer isso, você experimentará o poder da ressurreição na sua vida. E a palavra do Senhor diz que diante dessa boa notícia, esse anjo se dirige a essas mulheres. Observe o texto, que depois de descrever a grandeza celestial, no versículo 5, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse. Depois de descrever tudo o que tinha acontecido, a direção agora é para aquelas mulheres. O céu se dirige para você, o céu aponta para a sua vida, o céu está a favor daqueles que amam a Jesus. Por isso as perguntas de Jesus a Pedro, depois de o haver traído, não é se ele crê nele, é se ele o ama. Você me ama, Pedro? Pedro disse, eu te amo. Ele não pergunta se ele crê em Jesus. Ele diz, você me ama? Ele disse, eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas mesmo, Pedro? Aí Pedro não aguenta. Lembre-se, meus irmãos, além da sua fé, o que é mais importante é o amor. Nós precisamos amar. Quem ama continua servindo ao Senhor, mesmo frustrado, mesmo decepcionado, mesmo ferido, continua servindo ao Senhor, e elas estão ali para servi-lo. E leva as suas especiarias, mesmo sabendo que será algo como impossível, porque havia uma pedra enorme que tampava o lugar do sepulcro para aqueles que estavam fora, uma pedra que não tinha como elas removerem, mas mesmo assim, por amor, elas seguem em busca de servi-lo. Quer dizer, apesar de todas as dificuldades na minha frente, apesar de se levantarem muros na minha frente, pedras enormes na minha frente,
eu vou para servi-lo, e eu sei que essas pedras serão removidas, porque eu amo, e eu chegarei à sua presença. E antes de chegar ao túmulo para ver Jesus, os céus já tinham chegado na vida delas. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mensagem é uma mensagem extraordinária. A primeira coisa que vemos no versículo 5 é que é uma mensagem de conforto. Ele diz assim, no texto, mas o anjo, é a resposta que o texto nos dá, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, começa com um comando, com um imperativo: não temais. Se você ama, você não precisa ter medo. Quem ama lança fora o medo. O único problema que você deve estar preocupado é se você não ama, porque se você ama, os medos serão lançados fora. Quem ama não tem medo, ou não deve ter medo. Não temais. Aí ele explica a razão: porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Qual a razão de não ter medo? A razão de não ter medo é porque eu busco o Senhor Jesus, é porque eu amo o Senhor Jesus. Se você não busca o Senhor, você tem 1000 razões para ter medo. A ressurreição era para trazer uma palavra de conforto a quem o ama. Quem não ama Jesus deve estar com fobia. A palavra que aparece aqui no texto, apavoridos, no grego é phobos, que origina a palavra fobia. Fobia é um medo incontrolável. Se você não ama o Senhor, você deve nesta manhã estar morrendo de medo. Mas se você ama o Senhor, Ele diz: não tenha medo. Eu não posso ter medo quando eu amo o Senhor. Não importa o que eu diga de mim, o que digam de mim, eu amo o Senhor e eu não tenho medo. Se as pessoas tentarem te desestabilizar, você diz: eu não tenho medo, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele está dizendo: eu servirei para todo sempre. Enquanto eu viver, eu servirei ao Senhor. Fiquem calmas, diz o Senhor. Essa palavra inicialmente é para as mulheres, mas serve para muitos homens também, é para os homens também, é para nós. Eu preciso me acalmar, meus irmãos. Se eu amo o Senhor, não importa o que está acontecendo, não importa o que aconteceu, eu estou para servi-lo, e eu faço isso com amor. Não porque eu sou a pessoa da maior fé dessa terra, porque não tenho dúvida nenhuma. Embora diante de uma nação poderosa, o império da época, com todos os meios investigativos, com todos os meios necessários para encontrar o corpo de Jesus, faz exatamente 2025 anos, e até hoje não encontraram o corpo de Jesus. E essa é a maior prova que temos: Ele ressuscitou. O corpo de Jesus está ao lado direito do Deus Pai Todo-Poderoso. Se quiserem buscar, vá lá, mas só vai lá os que são limpos e puros de coração, porque esses verão a Deus. Não será o ímpio que verá o corpo de Jesus, mas aqueles que creem. É certo que um dia todo o joelho se dobrará diante dele, mas aqueles que querem encontrá-lo simplesmente para negar a ressurreição do Senhor, não o encontrará. Mas aqueles que o amam, o verá. E então essas mulheres verão Jesus. E elas viram. E elas viram. E nós podemos ver também. Então, a ressurreição, ela traz paz. A crença na ressurreição, ela traz paz. Veja em João 11, 20 e 26, o caso da morte de Lázaro, um amigo de Jesus. No versículo 20 diz assim:
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Olhando para esse texto, é importante lembrar a conversa que Jesus tinha tido com Maria quando sentava aos seus pés. E Marta estava ocupada nos afazeres da casa. Eu sei que Marta também queria servir ao Senhor, mas de outra forma. Eu sei que a igreja precisa de Martas e de Marias. Maria se preocupa em aprender mais sobre Jesus. A Marta se preocupa em querer fazer mais coisas para Jesus. A igreja precisa das duas. Mas aquela que tem paz e fica sentada diante de uma tristeza como a morte de um irmão, é aquela que aprendeu mais sobre Jesus. Então veja que enquanto Maria está sentada em casa, Marta está correndo em busca de Jesus. Marta ainda não tem a paz que Maria tem. Marta ainda não tem a calma que Maria tem, porque Maria aprendeu mais sobre Jesus. Que você possa aprender isso nessa manhã, minhas irmãs, meus irmãos queridos. A ressurreição de Jesus é uma prova de que Ele é soberano, que tudo está sob o seu controle e nada foge ao seu cuidado. Em Jó 4:42, no capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Veja, o plano que não pode ser frustrado é o plano de Deus, não é o meu plano. Vamos passar a vida toda lidando com frustrações. Se você quer ser uma pessoa mais feliz, aceite que as coisas não serão sempre como você quer, que muitos dos seus sonhos não vão acontecer, alguns vão virar pesadelos, mas os planos de Deus jamais vão ser frustrados, e vai acontecer exatamente como Ele planejou. Mas não é porque você está frustrado que você vai deixar de amá-lo, não é porque a frustração é grande que você vai deixar de servi-lo. Quando você faz isso, você experimenta o céu. Aquele que não faz isso, experimenta o inferno da perturbação, da não aceitação, da revolta, do rancor, da tristeza. Tudo isso já é uma realidade infernal que toma conta do coração daqueles que não aceitam que o plano de Deus é melhor do que o seu. Quem sou eu para ter um plano melhor do que o meu Deus? Quem sou eu, na minha limitação, que posso enxergar aquilo que Deus soberanamente, em sua onisciência, conhece, sabe de todas as coisas e não muda, porque é imutável? Porque sabe por que eu mudo de ideia? Porque eu tenho outras informações agora que eu não tinha antes, mas Deus já tem todas, então Ele não pode mudar. Então, meus amados irmãos, a ressurreição é uma declaração de que a morte já não é mais soberana. Em 1 Coríntios 15:55, o apóstolo Paulo, pela pena apostólica e dirigido pelo Espírito, pode dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte, o arguilhão, aquilo que vinha atrás do cavalo, que não adiantava ele se revoltar com a carga que ia puxando, porque se ele desse um coice, ele se feria. Não adiantava debater, não adiantava resistir, ele só tinha que seguir a sua caminhada. Essa é a descrição da morte. O que eu posso fazer para não morrer? O que eu posso fazer para me livrar dela? Quanto mais eu luto, mais próximo dela eu fico.
A ressurreição é o desafio a ela, porque o crente que foi ressuscitado com Cristo, quanto mais perto da morte, mais perto de Deus está. Ela pensa que me destrói, ela só me aproxima do Deus Todo-Poderoso. Quando eu fecho o olho na terra, eu abro no céu. Eu fecho os olhos diante das minhas enfermidades e as minhas dores, para abrir os olhos diante da grandeza do Todo-Poderoso, aonde não haverá lágrima nem pranto. Onde está o teu arguilhão, ó morte? A ressurreição de Cristo é essa declaração de que a morte não tem mais todo o poder, porque Cristo venceu a morte e nós venceremos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele estará atendendo todas as nossas necessidades, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma da vossa necessidade. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Ele te manterá em segurança, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você que é ansioso, que essa Páscoa te cure dessa ansiedade, que você coloque os seus olhos aonde devem ser colocados. Esses são os olhos bons. Coloque os olhos na palavra. Os olhos maus são aqueles que colocam os olhos na riqueza deste mundo, e a Bíblia diz no Sermão do Monte que as pessoas que fazem isso, sua vida é só trevas. Eu quero para aí ainda o ponto dessa mensagem para essas mulheres e para todos nós, no versículo 6, que essa mensagem também é uma mensagem de desafio. O texto começa com a negação: Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está naquele sepulcro. Ele não está onde o colocaram. Ele não está onde eles queriam que ele ficasse para sempre. Eles botaram um selo. Essa palavra, Ele não está lá. Isso é bom, né, meus irmãos? Ele não está lá. Qual a razão disso? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele diz assim, como tinha dito. Agora vem mais um imperativo: vinde ver onde ele jazia. Esse é o convite, meus irmãos, a examinar, a experimentar na própria vida o poder da ressurreição de Cristo. Se Ele não está lá, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu preciso experimentar. Eu preciso ver isto. Eu preciso que isso faça sentido na minha vida. Porque se Ele não está lá, é porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, isso traz implicações profundas na minha vida. Nós somos desafiados. É uma ordem para mim e para você. Experimentar a ressurreição na sua vida. Nada, meus irmãos, pode mais nos assustar depois que Cristo ressuscitou. A grande tristeza para todos nós era se aquelas mulheres tivessem encontrado Jesus. A grande tristeza para todos nós é que aquelas mulheres pudessem ter ungido Jesus depois da sua morte. Veja que isso tudo é o que elas queriam, mas isso era tudo que nós não poderíamos ter. As pessoas se contentam com as visitas aos cemitérios, aos lugares onde as pessoas estão. Mas a maior vitória para você é continuar vivendo depois que alguém que você ama morreu. Esse é o grande desafio. Muitas pessoas são sepultadas com os que morrem. Muitas pessoas continuam andando, existindo neste mundo, mas já morreram há muito tempo. Então esse é o desafio da ressurreição. É a oportunidade de continuar vivendo. É a oportunidade de continuar transmitindo essa notícia para as outras pessoas. É uma mensagem de superação. É uma mensagem de dedicação. É a mensagem que todos nós precisamos essa manhã, meus irmãos.
Se morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Ele, nós fomos ressuscitados com Ele. Morremos, sepultados e ressuscitados em Cristo Jesus. Eu não posso parar lá, eu não posso parar no túmulo, eu não posso ficar detido a esse fato realmente que aconteceu. Cristo foi crucificado. As pessoas param no tempo, algumas pessoas ainda estão no menino Jesus. Tem pessoas que ficaram no menino Jesus, não experimentaram ainda a ressurreição de Jesus. Cristo foi menino, sim, mas Ele cresceu, Ele fez a sua obra, Ele foi crucificado, Ele foi tirado da cruz, foi colocado no túmulo, Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus e Ele está no meio de nós. A minha vida tem que ser uma visão completa, não fragmentada, aonde muitas vezes eu parei em um fato da vida, em uma morte de um parente, há uma separação, há um acidente, eu não consigo alargar a minha visão para compreender que a vida é formada por páginas e que aquilo ocupou apenas uma página da minha vida. Eu sou um livro completo, meus irmãos, e o Senhor abrirá esses livros e eu verei como eu serei. Eu preciso, a ressurreição é o livro completo de Deus, é parte dessa história que esperamos para viver uma vida aqui na terra, já enquanto aguardamos a sua vinda. Que possamos seguir assim: vinde, vê. Então a pedra, meus irmãos, foi removida não para Jesus sair, a pedra foi removida para que você pudesse entrar. Jesus não precisava tirar pedra para sair do sepulcro. Depois de ressuscitado, Ele entrava pelas paredes, entrava na sala sem abrir portas. Essa pedra foi removida, meus irmãos, para que você possa verdadeiramente enxergar o milagre da ressurreição. Que o Senhor tire essa pedra da sua vida. Se você é alguém ainda que não compreende esse grande milagre de toda a história, Ele lhe chama para ver. Ele disse: venha e veja você mesmo. Essa é uma experiência pessoal. Isso aconteceu comigo, aconteceu com o pastor Abinadab, com tantas outras pessoas aqui, os presbíteros presentes todos, e isso precisa acontecer com você. E ele disse: venha e vê. É um convite gracioso. A pedra já foi tirada, não por você, mas foi Deus que tirou a pedra. Foi Ele que removeu os obstáculos. Agora é só ir e ver. E no tempo de tanta facilidade, de tanta informação, você acessa o mundo todo pela tela de um celular. Talvez você tenha dificuldade de acessar essa grande verdade que mudará a sua vida. Hoje, meus irmãos, a facilidade da informação não nos aproxima mais dos outros nem de Deus, mas nos afasta dos outros e também de Deus. Precisamos nos aproximar verdadeiramente do Senhor e experimentar a grandeza da ressurreição na nossa vida. Essas mulheres fizeram isso. Eu espero que nós façamos também a mesma coisa, meus irmãos. Por isso o versículo 7 é a ordem para anunciar essa notícia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. A mensagem da Páscoa é uma mensagem que nos desafia a anunciar essa mensagem. Nós precisamos dizer para as pessoas o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu com Jesus na ressurreição, o que essa ressurreição fez na minha vida e o que pode fazer na vida das pessoas. E a questão é: sim, eu sei que eu tenho que ir, mas quando? Ele diz agora, vai depressa. É uma mensagem urgente, meus irmãos. Mas por que é urgente? É porque as pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão morrendo nessa hora, pessoas estão presas na sua idolatria, pessoas estão presas na sua própria materialidade, meus irmãos. Essa mensagem é para agora.
As pessoas estão morrendo sem Deus, as pessoas estão morrendo sem essa esperança. A primeira coisa que eu preciso fazer quando sair daqui é anunciar pelo menos a uma pessoa o que eu vivo, ou que eu vivi nessa manhã, aprendendo essa mensagem sobre a ressurreição. Dizer para ele: olha, Cristo ressuscitou. A mensagem que chega para as pessoas é um ovo de Páscoa, muitas vezes, meus irmãos, de chocolate. Muitas vezes a mensagem que chega é essa, ou simplesmente Feliz Páscoa. A pessoa vai dizer feliz para você, para mim não. Precisamos ir além de palavras. Ide, vá e anuncie urgentemente, rapidamente essa palavra depressa. Ele ressuscitou. Anuncie isso para todas as pessoas. Fale do que Deus fez na sua vida. Fale que você é uma pessoa que muitas vezes não tem a fé de grandes homens de Deus que tiveram, mas que você ama o Senhor, e por causa deste amor Ele tem sustentado a sua vida. Fale que você ama. O amor é muito mais do que palavras, meus irmãos, e as pessoas precisam perceber que verdadeiramente vocês amam. Vejam, essas mulheres demonstraram isso, indo de madrugada, prepararam os seus perfumes e foram até aquele lugar. Elas não diziam apenas que amavam Jesus, elas demonstravam isso. Demonstre. Não diga para as pessoas, para a igreja, venham à igreja. Não diga para que os seus filhos devem frequentar a igreja, frequente a igreja. Muitas vezes nós dizemos: olha, você precisa encontrar uma igreja. Aí eles vão dizer: e é bom mesmo? Você vai dizer: sim, foi na congregação que eu tive a minha vida transformada. Eu tenho irmãos ao meu lado quando eu estou enfermo, eu tenho irmãos ao meu lado quando eu estou em crise. É na comunhão dos santos que eu tenho encontrado amparo para a minha vida, dos momentos que eu me sinto fragilizado. E você vai encontrar uma comunidade de pessoas que amam o Senhor e que vai te amar também. Isso é importante. Lembre-se, meus irmãos, toda conversão ou é numa igreja ou leva a uma igreja. O apóstolo Paulo foi convertido no caminho de Damasco, mas foi direcionado para a igreja em Jerusalém. Não tem como evangelizar alguém se você não apontar uma igreja para ele. E essas pessoas precisam saber que vai encontrar você quando chegar lá. Isso é importante. Ela vai dizer: e você vai estar lá? Sim, eu vou estar lá, eu sempre estou lá. E que seja assim, meus irmãos. Deixa eu terminar no versículo 7 e 8. Que há uma promessa dessa boa notícia, meus irmãos. Há uma promessa maravilhosa. Depois de dizer que elas deviam anunciar, ele disse: ele vai adiante de vós. O Senhor já vai fazendo a obra antes de vocês. Antes de eu ir anunciar a palavra para alguém, Cristo já vai na frente, preparando o coração daquela pessoa. É como eu vos tenho dito. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, elas são obedientes. Disse: faça depressa, e elas saem depressa. Elas não são só amorosas, elas são obedientes. Nós estamos precisando de grupo de mulheres amorosas e obedientes. Ou não estamos? De homens também, mas o texto é direcionado às mulheres, depois vai chegar aos homens. Mas o grande problema da humanidade hoje é falta de amor, falta de obediência. Pessoas amorosas são as mulheres que derramam o perfume na cabeça de Jesus. Quando eu vou hoje falar muito do Abinadab. Antes de ser ordenado, eu tive um pastor que influenciou muito a minha vida, um homem de Deus. Ele disse: olha, quando for ordenado, se aproxime das mulheres. Eu disse assim: mas por quê? Porque elas não deixam você morrer de fome. Olha que coisa interessante. As mulheres são sensíveis, os homens são mais práticos. As mulheres têm uma sensibilidade. As mulheres fazem aquilo que os homens consideram desnecessário. Essa rosa não foi botada por homem, eu tenho certeza. Eu não preciso ser profeta
para saber que essas rosas naturais não foram colocadas aqui pelo homem. Porque o homem diz: para que gastar dinheiro com rosa se vai murchar? As mulheres dizem: porque são belas e pode durar pouco, mas cumpre a sua função. Sabe, quem derramou um perfume caro na cabeça de Jesus não foram os homens. Os homens disseram: que desperdício, poderia ser vendido e dar para os pobres. Jesus disse: pobre sempre vai ter, viu? Agora, nem sempre vocês vão me ter aqui. Então, meus amados, quando as mulheres são amorosas e são determinadas, são obedientes, é uma força de evangelismo na igreja. E quando não são, tudo pode ser dito ao contrário. Quero concluir essas palavras dizendo que essas mulheres não eram as mulheres de maiores, que tinham maior fé, mas eram mulheres que amavam ao Senhor. De fato, elas não acreditavam que Jesus havia ressuscitado, ou que iria, mas elas queriam prestar a honra àquele que só fez o bem a elas, e que elas estavam retribuindo esse amor. Cristo só tem feito o bem para nós, tem nos amado profundamente. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que moveu a morte de Jesus foi o amor do Pai. Ele nos ama profundamente. A pergunta é: eu tenho o amado suficiente? As pessoas gostam de ter muita fé para resolver seus próprios problemas, mas só o amor resolve o problema da humanidade. Não seja egoísta. A sua fé pode resolver até um problema seu, mas só o amor vai resolver o problema da igreja. As pessoas tenham fé e você vai ver acontecer. Sim, vai acontecer na sua vida. Eu quero saber se vai acontecer na vida de todos aqueles que precisam de ter a sua vida transformada. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração nessa manhã, e todos vocês que nos acompanharam por essa transmissão. Eu quero desafiar a você a amar. Se você é uma pessoa que tem sinceramente em seu coração algumas dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, eu digo: fique em paz, continue o amando da mesma forma, e você verá o céu se abrindo diante da sua vida. Esse texto não censura a incredulidade dessas mulheres. Esse texto enfatiza o amor que elas tiveram, e por causa disso, a grande obra foi vista por elas, e elas transmitiram isso para todas as outras e para todos os outros que estavam sofrendo em suas dúvidas e ansiedade. Vamos ouvir mais uma canção, meus irmãos, nessa hora, e logo estaremos na mesa do Senhor.